Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam todos bem, eu também estou bem, graças a Deus. Hoje nós vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21, algumas palavras de conforto que Jesus deixou para nós nesses últimos dias. Diz assim: A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Todos nós sabemos que quando uma mulher está para dar à luz, então os primeiros sinais são as contrações, as dores, e isso causa aflição, né? Para quem aí é mãe, sabe que existe ali aquele momento de dor muito forte. Tem as dores antes e tem as dores durante o parto, durante o nascimento da criança. São dores intensas, são dores muito fortes, que algumas mães chegam a falar que é anormal, não é normal porque dói muito. E também existem várias possibilidades de coisas que podem acontecer durante um parto. Então, causam uma preocupação muito grande na mãe. E também no familiar, quem acompanha ali aquela pessoa, né, gera aquela aflição, porque enquanto a criança não nasce, a gente não tem certeza do que vai acontecer. E Jesus, ele cita aqui esse exemplo para os seus discípulos. No capítulo 16 é a continuação das últimas instruções que Jesus estava dando aos discípulos dele, antes dele vir a ser preso no Getsemane, antes dele ser morto. Então, Jesus estava dando algumas instruções aos seus discípulos, e essas instruções ele começa a dar lá no capítulo 13, a partir do versículo 31, ele começa a dar algumas instruções aos seus discípulos, e chega até o capítulo 16. E nessas últimas instruções que ele estava falando, ele fala das aflições, ele fala das dificuldades, ele ensina aos seus discípulos como os discípulos agiriam. E aqui, em alguns versículos aqui, ele diz assim: Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então foi aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Os discípulos ficaram com seu coração cheio de tristeza. Quando Jesus começou a falar da sua partida, quando Jesus começou a falar das coisas que aconteceriam, nos últimos dias, né? Ele disse: Tenho dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram a mim, nem ao Pai, nem a mim. E quando Jesus fala isso, os discípulos, os corações deles se enchem de tristeza. Então, provavelmente naquele momento eles pensaram assim: se o Senhor não vai ficar conosco, quem vai ficar? Se o Senhor não vai ficar conosco, nós estaremos sozinhos. Como nós vamos lidar com isso? Mas aqui Jesus fala, no versículo 7, ele fala do Espírito Santo, do Consolador, que ele fala: Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse Consolador que Jesus está falando é o Espírito Santo. Aqui no versículo 13 ele diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que eu há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, aqui mais à frente, Jesus diz assim para os seus discípulos: um pouco de tempo e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis,
porquanto vou para o meu Pai. Um pouco de tempo não me vereis. Jesus, aqui quando ele fala isso, os seus discípulos, eles não conseguem entender o que Jesus está querendo falar, o que Jesus está falando, na verdade. E aí eles começam a interrogar entre si, mas o que é isso? O que ele está dizendo? Um pouco de tempo e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Eles não conseguem entender o que Jesus está falando, então Jesus usa esse exemplo da mulher que quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Então, há aquele momento de aflição que nós passamos. Hoje em dia, no mundo que nós vivemos atualmente, e o mundo espiritual, ele existe. O mundo espiritual existe, existem guerras travadas no mundo espiritual o tempo todo. Nós não vemos com os nossos olhos carnais, talvez nós nem aguentaríamos ver. Talvez se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para a gente, talvez se a gente conseguisse ver o mundo espiritual, talvez não aguentaríamos, porque é uma realidade muito forte, é algo muito intenso. E aí Jesus, ele está aqui falando, ele está consolando os seus discípulos ainda não entendem. Mas é aquilo que nós estamos passando hoje atualmente, muitas aflições, muitas angústias, aquele peso espiritual que vem sobre nós, que nós sentimos aquele peso. E muitas vezes, nesse momento, a gente sente até aquela vontade de se esconder, de entrar num casulinho, se tivesse um casulo, se tivesse um lugar onde nós pudéssemos nos esconder para fugir das aflições, para fugir das tempestades, seria maravilhoso, né? Muitas vezes a gente também sente aquela vontade de dormir e de repente que dormisse e acordasse, tudo tivesse resolvido, nada mais estivesse acontecendo daquilo que nos causa aflição, aquilo que nos causa dor, aquilo que nos faz sentir sozinho. Mas aqui Jesus, ele nos garante que o Espírito Santo de Deus está conosco. E se nós estamos de pé até hoje, por tudo que nós temos passado, por tanta luta, tanta dificuldade, tantas guerras, tantas batalhas espirituais que nós temos vivido, que nós temos enfrentado, se nós estamos de pé, é porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele está conosco. Jesus foi para o Pai, Jesus foi para o céu, mas ele não nos deixou só. Além dele cuidar de nós, ele deixou o Espírito Santo de Deus conosco para nos orientar, para nos guiar. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então nós não estamos sozinhos. Por mais que as lutas venham, por mais que as dificuldades venham, nós não estamos sozinhos. Nós não devemos desanimar, porque Jesus, ele nos garante isso na palavra dele. Ele nos dá esse conforto. E o versículo 23, vou ler mais alguns versículos aqui para nós entendermos melhor. Aliás, o 22 diz assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Então, a alegria que Deus tem, aquilo que Deus tem para nós, ninguém vai tirar. O que é nosso, seja aqui na terra, seja lá no céu, ninguém vai tirar. E naquele dia, na verdade, me perguntareis. Na verdade vos digo. Perdão, deixa eu corrigir aqui. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saís de Deus. Saí do Pai e vim para o mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disse-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E Jesus diz aos seus discípulos: credes agora? Eis que a hora é chegada e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E aí ele completa dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Ou seja, após Jesus dar todas as instruções aos seus discípulos, aqui nesses últimos versículos, quando Jesus começa a falar do Pai, quando Jesus começa a falar de Deus, os seus discípulos, eles conseguem entender o que Jesus está falando e eles dizem, agora falas abertamente. Olha que eles estiveram com Jesus o tempo todo, mas eles não conseguiram entender. Talvez se eles tivessem entendido antes, será que eles teriam continuado com Jesus? Será que se eles tivessem percebido antes o tamanho da aflição que seria? E quando Jesus diz assim, eis que chega a hora e se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Aquele momento de aflição, de angústia, logo após essas palavras, aqui, o versículo 17, ele faz a oração pelos seus discípulos, continua dando mais algumas instruções, e no versículo 18, ele é preso no Getsemane. Então, acontece toda essa angústia, toda essa aflição, e aí eu me pergunto, será que se os discípulos tivesse entendido como seria tudo antes, será que eles teriam forças para caminhar com Jesus? Porque até aquele momento eles estavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles iam de Jesus, via os milagres, via tudo o que acontecia quando Jesus chegava em algum lugar, quando alguém ia enfermo até Jesus. Então eles estavam ali acompanhando Jesus o tempo todo, mas algumas coisas eles ainda não tinham entendido. E eles passam a entender depois. Aqui, quando Jesus fala, então eles dizem, agora falas abertamente e não dizes por parábolas. Jesus, ele gostava de falar por parábolas. Então, aqui aquele momento de aflição, de angústia, depois dos seus discípulos, da morte, da prisão de Cristo, a morte de Cristo, se torna alegria na ressurreição. O nosso momento de angústia aqui na terra sempre vai haver. Sempre vai haver. Jesus, ele não disse que se alguém seguisse ele, se alguém entregasse a vida a ele, teria uma vida perfeita, uma vida sem luta, sem dificuldade, uma vida sem tristeza, só alegria. Ele nunca disse isso, pelo contrário, o versículo 33 aqui, ele afirma, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não tinha nem morrido na cruz e ressuscitado ainda quando ele disse, eu venci o mundo. Mas ele já tinha certeza porque ele sabia quem ele é e ele sabia o propósito dele aqui na terra. Então ele tinha certeza que a vitória era dele, que o inimigo das nossas almas já estava derrotado e ele está derrotado. Então nós não estamos sozinhos, nós teremos aflições, nós teremos angústias, nós teremos tristezas, mas nada disso nos abaterá. Nada disso será motivo para nos deixar caídos, nos deixar desanimados, nos deixar desfalecidos, não. Nós estaremos de pé, porque Jesus está conosco. Então Jesus está falando, eu venci o mundo, vocês também vencerão, porque vocês estão em mim. Vocês também vencerão, porque vocês têm um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, tudo aquilo que nós temos passado, que eu, você que está aí me assistindo, tudo aquilo que nós temos passado de angústia, de lutas, de dificuldade, não se compara com a glória, não se compara com aquilo que há divino, não se compara com o que Deus tem preparado para nós no céu. Tudo que nós estamos passando, nós vamos ser recompensados lá no céu, no último dia. Vale a pena passar aqui na terra por luta, por aflições, e nós sabemos que o nosso Pai está conosco para nos sustentar, para nos proteger. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.